Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quem vos fala é o professor Renato Borges e vamos estar trabalhando hoje mais uma aulinha da série de vídeos sobre metrologia. Hoje aula 3, vamos dar sequência aqui continuando falando ainda sobre o paquímetro. Tá? A aula de hoje vamos tentar falar sobre a leitura do paquímetro na escala do sistema inglês ordinário. Tá? Para isso, a gente precisa primeiramente entender que quando eu tenho um paquímetro, eu tenho duas escalas, como foi falado na aula anterior. Então a gente tem aqui a escala fixa e a escala móvel aqui do nome. No caso, a aula de hoje, a leitura em polegada, então a leitura na parte aqui de cima do instrumento, na parte de cima do paquímetro. Tá? Antes da gente entrar na leitura, ensinar para vocês como é que é feita a leitura do paquímetro, é necessário primeiro entender o valor dessas escalas, tá? Tanto o valor de cada divisão na escala fixa e o valor de cada divisão na escala móvel, que é a escala do nome. Então aqui, a gente vai montar uma tabelinha, tá? De forma que você vai entender o valor de cada divisão, tá? Que você tem entre o 0 e 1 polegada, tá? Então lá no paquímetro, você vai ver que na escala fixa, você tem 16 divisões, tá? Polegada dividida em 16 partes, e cada parte vai gerar para mim uma fração. E é importante que vocês entendam e saibam como montar essa tabela, tá? Como você criar, entender de onde veio o valor de cada divisão dessas aí. Então vamos começar aqui pela primeira, tá? Então a primeira ela vai ser o quê? Ela vai ser uma divisão de um total de 16. Então vai valer 1/16 polegadas. Tá? Lembrando que a unidade de polegada são essas duas aspas ou IN que a gente pode utilizar. A segunda divisão, ela seria duas divisões, de um total de 16. Só que pela matemática eu tenho que fazer sempre que possível simplificar. Então seria duas divisões sobre 16. Para simplificar isso aqui, como é que a gente faria? Você divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. No caso aqui será por 2. Então 2 por 2 será 1, 16 por 2 será 8. Então no caso aqui, a segunda divisão, ela corresponde a 1/8 de polegada. Tá? A terceira divisão, ela será 3 divisões de um total de 16. A quarta não seria 4 divisões de um total de 16? Então, pela matemática, eu preciso fazer ali, simplificar. Então, no caso aqui, poderia simplificar por 2 novamente. Fazendo direto, a gente simplifica por 4. Divide aqui por 4 e aqui por 4. 4 por 4 será 1, 16 por 4 será 4. Então, essa quarta divisão, ela vale 1/4 de polegada. Quinta divisão será 5 divisões de um total de 16. Certo? Espero que vocês estejam entendendo aí. A sexta divisão seria 6 de um total de 16. Simplificando, são 3/8 de polegada. Sétima divisão seria 7/16. Oitava divisão seria 8/16. Simplificando, eu vou ter meia polegada. Nona divisão seria 9/16, que são 9 divisões de um total de 16. Décima divisão seria 10/16, simplificando 5
oitavos. 11ª divisão será 11 sobre 16. 12ª seria 12 sobre 16, simplificando, 3/4. 13ª, 13 divisões de um total de 16. 14ª seria 14 sobre 16, simplificando, 7/8. 15ª divisão, você tem que são 15 sobre 16. A 16ª seria 16 sobre 16, que dá uma polegada inteira, tá? E a partir daqui, os valores se repetem. Isso aqui você vai ter, a partir do 1, uma polegada em 16, uma polegada em oitavo, uma polegada 3/16, até chegar na segunda polegada, e assim vai. É importante que vocês, tá, copiem essa tabela, tá? É importante durante a aula você ter um caderno em mãos, tá? Para você poder estar fazendo as anotações, porque essa tabela é importante quando a gente está aprendendo o processo. E é importante que você copie, porque nesse processo de copiar você está também desenvolvendo o aprendizado, tá? Então é interessante que você agora dê um print ou aperta pausa no vídeo e copie essa tabela aqui. Ok? Dando sequência, tá? Você com essa tabela, você tem os valores, tá, da escala fixa, certo? Só que a gente tem também a escala do nônio. Então, se você reparar no seu instrumento, no paquímetro, a escala do nônio, ela possui geralmente 8 divisões, tá? Então a gente precisa também desenvolver uma segunda tabela, uma segunda escala, que seria a escala do nônio. Vou estar apagando aqui para a gente montar a segunda tabela, tá? Que é a escala do nônio, tá? Nesse caso, será uma tabela mais simplificada, onde a gente terá 8 divisões. Então seria dessa forma a tabela, tá? E aí, o que vai mudar no desenvolvimento dessa escala? Na escala fixa, a gente utilizou 16 como base. Nessa situação, a gente vai utilizar o 128, tá? Por ser um valor que está ligado à menor divisão, está ligado à sensibilidade e à precisão do paquímetro. Então, quando a gente faz o cálculo da aproximação, né, a gente vai encontrar que a menor divisão é 1 sobre 128. Então, a gente utiliza 128 como referência, tá, para você montar a sua escala do nônio. Então, o que vai acontecer aqui? Essa aqui na primeira divisão, então ela será uma divisão na base 128. A segunda divisão será duas divisões na base 128. Simplificando, 64 polegadas. A terceira divisão será 3 na base 128. A quarta seria 4 na base 128. Fazendo a simplificação matemática, eu vou encontrar que ela vale 32 polegadas. Quinta divisão, ela será 5 na base 128.
sexta divisão será 6 na base 128. Fazendo a simplificação, eu encontro 3,64 avos de polegada. Sétima divisão, você tem que são 7 na base 128. A oitava divisão seria 8 na base 128, que simplificando daria 1,16. Só que 1,16 já é um valor que você encontra na escala fixa. Então o 8 ele não vai entrar na tabela. Por quê? Porque sempre que ele alinhar no 8, também vai alinhar no 0 e consequentemente a leitura é feita direto na escala fixa. Então dessa forma, essa é a escala do nono, essa é a tabelinha que a gente desenvolveu. É importante da mesma forma que você fez com a tabela anterior da escala fixa, que você copie essa tabela no caderno, tá? Você tenha ela fácil em mãos, principalmente no início do aprendizado, até que você fixe melhor, entenda melhor esses valores. Então, mais uma vez, dê o print ou aperta pausa no vídeo e copie essa tabela. Ok, pessoal. Entendendo os valores que você tem na escala fixa e na escala do nono, agora a gente parte para a leitura com o instrumento. Ok, pessoal, dando sequência, tá? Você agora com as duas tabelas aí anotadas no caderno, tá? Fica mais fácil a gente agora prosseguir e fazer a leitura aqui agora na escala do sistema inglês, polegada ordinária. Então veja bem, a gente trouxe esse paquímetro aqui, que é um paquímetro didático, tá? Onde você identifica aqui, ó, a escala fixa, tá? E a escala móvel, né? E aqui a graduação que a gente chama de nono, tá certo? Então aqui embaixo a leitura será feita em milímetros, tá? Sistema métrico. E aqui em cima, que é o nosso propósito de hoje, é a leitura no sistema inglês ordinário, sistema inglês fracionário, tá? Que é a polegada que a gente mais utiliza aí, de maneira geral, no segmento industrial. Então veja bem, primeiro ponto aqui que você tem sempre que fazer durante a leitura é sempre procurar aonde essa marcação aqui do 0 ela se encontra. Então o 0 aqui no nono, ele é a sua referência, tá? De leitura. Sempre você vai procurar aonde ele está alinhado, aonde ele se encontra, e a partir dele você vai fazer a leitura. Então vamos imaginar que esse 0 do nono ele se encontra alinhado, tá? Ele se encontra alinhado perfeitamente com uma divisão da escala fixa, como nesse exemplo aqui, ó, 0, tá? Está perfeitamente alinhado com essa divisão da escala fixa. Quando isso acontece, pessoal, a leitura ela é feita direta utilizando a tabela da escala fixa, aquela primeira tabela que passamos para vocês. Então olha só, com qual divisão que ele está alinhando? Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então ele está alinhado na quarta divisão da escala fixa. Olha agora na sua tabela da escala fixa e encontre a quarta divisão. Você vai perceber que ela vale 1/4. Então justamente essa é a resposta desse exemplo, 1/4 de polegada. Então essa medida aqui, que esse paquímetro está marcando, considerando o 0 alinhado com a escala de divisão da escala fixa, é 1/4 de polegada. Bacana? Tranquilo? Outro exemplo, vamos supor que o 0 aqui agora esteja alinhado com essa divisão aqui. Olha lá. Então eu sempre vou procurar o 0 aqui do nono, tá? Essa marcação dele, onde que ele está posicionado. Veja bem, ele está perfeitamente alinhado com essa divisão aqui da escala fixa. Então sempre que o 0 estiver alinhado, você não utiliza o nono, você utiliza apenas a escala fixa. Então qual divisão da escala fixa que ele está alinhado? Vamos contar aqui, ó, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Décima divisão. Então, veja bem, décima divisão da escala fixa. Então você olha na sua tabela, na sua escala fixa. Veja aí a décima divisão. Quanto que ela vale? Você vai encontrar lá que ela vale 5 oitavos. Então a resposta é justamente essa, 5 oitavos de polegada, certo? Então muito tranquilo, sempre que o zero alinhar, a leitura ela é feita de maneira muito simplificada através da leitura direta na tabela da escala fixa, tá? Mais um exemplo, tá? Para vocês fixarem o entendimento, tá? Vamos considerar aqui agora que o zero parou aqui, ó. Olha lá. Vamos considerar que o zero aqui, ó, está perfeitamente alinhado, o mesmo alinhamento exato dessa divisão aqui da escala fixa. Qual divisão que ele está alinhado? Olha só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta divisão. Então você olha na sua tabela da escala fixa, sexta divisão, quanto que ela vale? Você encontrou aí? 3 oitavos, certo? Esse é o valor que você tem que encontrar. Então a resposta, essa medida aqui, que ele está marcando, seria 3 oitavos. Vamos supor que agora, o professor, que ele tenha passado ali, né? Que ele tenha passado aqui do 1, ó, de 1 polegada. Parou bem aqui, ó. Tá? Não sei se o ângulo que vocês estão vendo é o mesmo ângulo que eu, mas o zero aqui está perfeitamente alinhado com essa divisão aqui, ó, da escala fixa. Então, olha só, aqui já se passou 1 polegada, tá certo? Então, essa polegada, ela vai para a resposta final e você começa a contar a partir dessa polegada inteira. Então, com qual divisão que ele está alinhado? Isso aqui já é 1 polegada, zerou novamente a contagem. 1, 2, 3, terceira divisão. Entendeu aí? Então, aqui já deu 1 polegada, a contagem zero novamente. 1, 2, 3, terceira divisão da escala fixa. Olha na tabela da escala fixa, terceira divisão, eu vou encontrar que ela vale 3,16. Só que já não se passaram 1 polegada, essa polegada vem aqui na frente. Então a resposta seria 1 polegada e 3,16 avos. Bacana? Tranquilo? Beleza. Essa é a primeira parte da leitura, a parte mais simplificada, mais fácil. Agora, o que vai acontecer? Nem sempre você vai encontrar o zero perfeitamente alinhado com alguma divisão. Então, vamos supor aqui, ó, para a gente exemplificar. Olha lá, você tem uma situação onde você tem o zero, que é a sua referência. Essa marcação do zero aqui do nono é a sua referência de leitura. E ele não está alinhado, não está coincidente com nenhuma divisão aqui da escala fixa. Então, qual seria o procedimento para se fazer a leitura disso aqui? Existem duas maneiras de fazer isso. Tá? Uma maneira mais complicada, onde você trabalha com uma soma de fração, você teria que tirar o mínimo múltiplo comum, né? Já vou passar para vocês a maneira mais simplificada, onde a gente trabalha com uma regrinha, tá? Que funciona da seguinte forma, como vamos exemplificar agora para vocês. Então, sempre que isso aqui acontecer, existe um padrão para você seguir. Primeira coisa que você vai fazer, você percebeu que o zero não alinhou, você vai contar quantas divisões que você tem do zero para trás. Quantas divisões já se passaram aqui pelo zero. Então, olha só, do zero aqui para trás, já se passaram a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisões. Então, 6 divisões já se passaram por esse zero aqui. Você vai anotar o número 6. Já se passaram 6 divisões, você anota o número 6. Agora, como o zero não alinhou, será necessário você utilizar o nônio. Então, sempre que o zero aqui da escala do nônio não alinhar, alguma divisão aqui do nônio estará alinhada. Apenas uma divisão. Se você encontrar mais de uma divisão alinhada, procure um oftalmologista aí, porque você não está enxergando bem no seu parquímetro, ou o seu parquímetro está com algum defeito. Então aqui, ó, analisando a escala aqui do nônio, a gente percebe, olhando de frente, que o 4, tá? O 4 aqui da escala do nônio está alinhado. O 4 do nônio está alinhado. Como agora eu estou trabalhando com a escala do nônio, eu preciso olhar agora na tabela do nônio, que
foi aquela segunda escala que a gente passou para vocês, a segunda escala que vocês anotaram. Na tabela do nono, na escala do nono, a quarta divisão, que é a que está coincidindo, vale quanto? Olha aí, você vai encontrar que ela vale 1,32. Feito isso, pessoal, qual que é o procedimento agora? Agora é o seguinte, por aqui. Qual que é o procedimento agora? Você vai pegar o último valor do denominador, que no caso aqui é o 2. Esse 2 você vai multiplicar por esse 6 que você encontrou aqui. E o resultado você vai somar com o numerador. Então nessa situação você teria 2 vezes 6, que seria 12, mais 1, que seria 13. Conserva a base, que nesse caso é 32, e você encontra o valor, a medida que está marcando aqui no parquímetro, que no caso seria 13 sobre 32 polegadas. Bacana? Então esse é o procedimento padrão, essa é a forma como sempre você fará para fazer a leitura na escala utilizando o nônimo, tá? Essa regrinha é bem tranquila, ó. Último algarismo, multiplica pelo número de divisões que se passar, o resultado você soma com o numerador. Vamos fazer mais um exemplo, tá? Para vocês entenderem isso que a gente está falando. Olha só, então a gente tem aqui, ó, você tem aqui o parquinho dessa forma, tá? E aí, o que você percebe novamente? Que o zero não está alinhado com nenhuma divisão. Se o zero não está alinhado, é o mesmo procedimento padrão. Você vai olhar, você vai contar quantas divisões tem do zero para trás, quantas divisões já se passaram, tá? Aqui na escala fixa. Então já se passaram, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisões. Você anota o número 5, porque já se passaram 5 divisões aqui pelo zero aqui do nome. Agora você vai olhar onde, se o zero não alinhou, alguma divisão aqui do nome deva estar alinhada. Então a gente olhando aqui de frente, a gente percebe que a segunda divisão da escala do nônimo está perfeitamente alinhada com a divisão da escala fixa. A segunda divisão da escala do nônimo, olho na tabela da escala do nônimo, vejo que a segunda divisão ela vale 1 sobre 64. E agora é fazer aquela regrinha que a gente já aprendeu. Pego o último algarismo do denominador, multiplico por esse valor encontrado, o resultado eu vou somar com o numerador. Então seria 4 vezes 5, que seria 20, mais 1, 21. Então a resposta seria 21 sobre 64, conserva a base, polegadas. Bacana, pessoal? Então essa é a leitura, tá? Essa é a forma de você fazer a leitura do parquímetro quando o zero não alinha. Sempre que o zero não alinhar, você terá que fazer esse procedimento. Quando o zero alinhar, os primeiros exemplos que fizemos, você lê direto na escala fixa. Vamos fazer mais um exemplo aqui, para que vocês entendam bem aí do que estamos falando. Então aqui, ó, vamos considerar dessa forma, tá? Então o que você tem ali? Você tem ali, ó, sempre, né? Procedimento padrão. Você vai olhar a posição do zero aqui do nono. Ele está alinhado com alguma divisão da escala fixa? Não. Então nesse caso, o que eu preciso fazer? Preciso contar quantas divisões já se passaram do zero para trás. Só que o detalhe, aqui já se passou 1 polegada. Então esse valor de 1 polegada a gente vai colocar na resposta final e a gente começa a contar a partir daqui, onde a polegada se fechou. Então pelo zero aqui, quantas se passaram depois da polegada? A polegada fechou aqui, então se passaram 1, 2 divisões. Então o que eu faço? Eu anoto o número 2, porque se passaram 2 divisões.
Agora eu vou olhar aonde? Na escala do nome. Qual divisão do nome que está alinhada? Então, olhando aqui a escala do nome, lembrando que sempre com o paquímetro a leitura tem que ser feita de frente. Então, você está com o paquímetro aqui, ó. Você nunca faz a leitura de lado do paquímetro. Não vai causar um erro chamado erro de paralaxe. Sempre a leitura tem que ser de frente, tá? Para você ter certeza de qual divisão, qual escala está alinhada. Então, nessa situação, olhando de frente, eu vou perceber que a terceira divisão aqui, ó, do nome está perfeitamente alinhada com a divisão da escala fixa. Olho na tabela da escala do nônio. Terceira divisão na tabela da escala do nônio, eu vou encontrar que ela vale 3 sobre 128. Retirar esses valores, uso aquela regrinha. O último algarismo do denominador, nesse caso 8, multiplico por esse valor encontrado, nesse caso 2, e somo com o numerador, nesse caso 3. Então 2 vezes 8 seria 16, mais 3 seria 19. Então seria 19 na base 128. Essa polegada aqui que já se passou, essa polegada inteira, ela precisa aparecer no resultado. Aonde que ela vai? Na frente da fração. Então a resposta seria 1 polegada inteira e 19 sobre 128. Bacana, pessoal? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado de uma forma bem clara e simples para vocês. Se você não entendeu, assista o vídeo novamente, tá? Para esclarecer as dúvidas aí. E a partir de agora é prática. Então faça os exercícios, pegue os exercícios de alguma apostila, de leitura. Se você tiver um paquímetro melhor, pratique, porque o aprendizado e a fixação desse conhecimento, ele vem a partir da prática. Então por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção, não deixe de se inscrever no nosso canal